Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje de manhã eu tava fazendo café na minha casa e eu vi meu marido tirar o café da embalagem e eu fiquei olhando para essa embalagem um tempão e eu vi que ela tinha um potencial grande para virar a capa de um mini álbum. Aí eu peguei essa caixa, trouxe aqui pro ateliê e aí eu comecei a recortar as abas de colagem mesmo dessa caixinha. Ela tem uma gramatura não muito grossa, mas tem uma gramatura legal. Eu sabia que por conta do acabamento da caixa eu precisava lixar. Eu peguei uma lixa d'água aqui de casa mesmo, essa que a gente usa para fazer alguns reparos, e fiz o lixamento dessa caixa. Assim eu sabia que a cola ia aderir ao que quer que eu fosse passar nessa embalagem, tá? Essas embalagens elas costumam ter alguma proteção plástica que é difícil aderir depois, então por isso que eu lixei. Foi bem facinho, a lixa era 120. Então aí eu recortei esse pedaço de papel, porque é com isso que eu vou fazer a minha estrutura. Não é uma estrutura difícil de fazer, existem diversos vídeos a respeito desse tipo de estrutura. Qual é a ideia? A ideia é você deixar uma pequena margem, sei lá, de uns 2 centímetros, aquilo que for melhor para vocês. Eu tô deixando uma margem de 1,5 centímetros. E aí eu faço, depois de 1 centímetro, então eu faço 1,5 centímetros, 2,5 centímetros, 3,5 centímetros, 4. Ou seja, a cada 2 centímetros eu deixo meio. E assim eu vou seguindo. Então ficam 2 centímetros largos e um risco com 1 centímetro largo e um risquinho com 1 centímetro, com meio centímetro. Dessa maneira eu vou fazer as abas desse meu mini álbum e vou deixar entre as páginas meio centímetro. Então, vamos lá repetir o esquema. Eu faço 1,5 centímetros de distância para uma borda, para uma colagem, e aí eu faço 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais meio centímetro. Ou seja, começa no 1,5 centímetros, 2,5 centímetros, 3,5 centímetros, 4. Daí vai para 5 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros e meio. E assim eu vou fazendo. Depois que eu faço toda a dobradura, que eu faço uma sanfoninha, eu vou colando. E aí os picos têm 1 centímetro de altura e os vales têm meio centímetro de largura. E é assim que vai fazer essa estrutura, parece uma cascatinha, mas eu vou montando essa estrutura. Não é nada difícil. Basta a gente ter um pouquinho mais de treino e ficar olhando. Eu utilizei para fazer essa sanfoninha uma vincadeira que eu tenho que é em centímetros. Eu acho que ela facilita muito a minha vida. Até porque a dobradeira que eu tenho da Martha Stewart eu teria que fazer em polegadas. Eu acho que meia polegada fica muito alto. Para fazer um acabamento melhor, depois que essa sanfoninha tá toda colada, eu faço um corte na diagonal para cortar os excessos. Assim, as páginas que eu vou colar vão entrar melhor, vão ficar melhor coladas, tá? É um facilitador isso que eu tô fazendo. Quero que a minha capa tenha um fofinho, então eu tô colocando uma manta nessa capa. E viro do avesso, ou seja, a parte colorida da minha embalagem de café, ela vai ficar escondida para a parte de dentro. Como é um verde muito forte, ela pode ficar marcada no tecido que eu vou usar. Até porque eu vou utilizar um tecido cru, como vocês vão ver. Recorto os excessos dessa manta e eu gosto muito do efeito do algodão cru e do papel craft. Eu acho que fica bem rústico e fica bem bonito, combinam muito bem para muitos temas de viagem. Então eu acabei virando do avesso para que essa parte verde suma. E claro, vocês não precisariam usar nenhum desses materiais que eu estou usando, é só mais uma ideia. Às vezes a gente tem material sobrando, lixo, né, que a gente iria jogar fora, e a gente consegue aproveitar muito bem. Esse pedaço de tecido que eu estou usando é um tecido cru, que eu comprei numa lojinha de artesanato aqui perto do bairro. É um tecido normalmente bem barato. Passo cola, é uma cola PVA extra forte, muito boa. Essa daqui é daquela marca Almata. Eu vou deixar esses produtos aqui na descrição do vídeo para que vocês possam consultar. Sempre faço um carinho com a minha dobradeira, gosto muito de trabalhar e vou marcando alguns vincos com a dobradeira também. Me certifico que todos os cantinhos estão colados. Com a minha régua de encadernação, eu vou cortar os excessos.
Eu não utilizo o estilete simples, eu utilizo esse estilete rotatório para cortar tecido. É muito mais fácil e o acabamento fica bem mais legal. E as réguas são as mesmas de sempre. E eu vou fazer como se eu estivesse fazendo com papel. Esse tecido eu não estou laminando, ou seja, não passei nenhum papel, colei o papel no tecido, ele está direto na embalagem. Por isso até que também eu coloquei essa parte verde para dentro. Se eu tivesse feito a laminação desse tecido, eu não me preocuparia. Até porque ele ia ficar bem branquinho por conta do papel que eu colaria, mas em compensação não daria para sentir o fofinho dessa manta que eu coloquei. Então, quando a gente for usar a manta, o tecido ele tem que estar só tecido mesmo, não pode ter papel junto com o tecido, tá? Ele não pode estar laminado. Outra coisa, quando a gente vai colar esse tecido, ele não é colado em cima da manta, eu só colei ele nas outras regiões, tá? E aí ele vai colar na parte de dentro para fazer o acabamento. Mas na manta ele não tá colado, então ele fica fofinho, ele fica até meio larguinho, meio solto conforme a gente manipula. Dependendo de como a gente manipula, você percebe que ele tá solto, não colado na manta, mas ele não fica nada enrugado, não fica feio. Pode ficar tranquilo que fica um acabamento bem bacana. Agora que eu já terminei, eu vou cortar alguns excessos. Tem 10 picos, tá? Eu vou conseguir colar 10 páginas nessa estrutura que eu criei. De cada lado eu vou deixar meio centímetro, porque é o que vai sobrar para poder colar e dar um acabamento ideal nesse trabalho. Essa colinha pequenininha que eu tô usando é a mesma cola extra forte da Almata, mas ele tem esse tubinho tipo escolar. Como eu precisava derramar uma quantidade menor de cola, eu usei mesmo o tubinho pequeno e meu próprio dedo para espalhar essa cola. E nesse meio centímetro que eu criei, eu faço a borda, onde vira a minha página, é também onde eu prendo uma parte dessa estrutura das capas, tá? Das páginas. Assim vai dar mais estrutura pro meu mini álbum e o acabamento também vai ficar melhor. Sempre faço pressão entre as páginas para que ela cole bem. Faço o acabamento interno. Sempre eu vou utilizar papel craft, ele vai ser a base desse mini álbum. Esse papel craft que eu tô usando é de 240 gramas, ele é bem grosso, ele é bem firme, de vez em quando ele é até meio difícil de trabalhar, mas ele dá uma sustentação bem bacana pro nosso trabalho, principalmente para as páginas. Até agora vocês estão vendo que é uma montagem bastante simples. A parte mais difícil é a parte dessa serpentina que a gente fez para as nossas páginas. Que agora eu vou começar a montar as páginas. Eu deixei 21 centímetros, eu praticamente estou criando um quadrado nessa folha, que é cortado em A4, tá? Eu comprei na Lavoro esses papéis, são bem legais. Então eu corto esse excesso e separo dessas minhas 10 páginas. Vou marcar no A6, mas antes eu esqueci de fazer esse passinho. Eu preciso cortar essas minhas páginas com 18 centímetros, tá? Então eu vou ter uma página de 21 por 18. E assim, todas essas páginas elas vão caber com perfeição dentro da minha capa embalagem. E agora sim, eu vou marcar em A6. Ou seja, eu tô fazendo um vinco em 10,5, tá? Caso vocês não tenham uma vincadeira, é em 10,5. E aí eu vou marcar também em 17 centímetros, porque aí eu vou conseguir fazer a capinha. Corto um lado com estilete e depois com a tesoura eu faço essa alcinha, essa abinha. Dessa forma eu vou fazer uma colagem fácil, o meu bolso ele vai ter espaço para acomodar uma página interna, e o acabamento fica bom. E eu vou fazer 10 bolsinhos como esse.
bem simples. E vou cortando e vou colando as minhas pagininhas. Quando estiverem todas coladas, então eu vou prender no meu mini álbum. Sempre segurando. Como essas páginas elas são bem grossas, às vezes demora um pouquinho para secar. Nada demais, mas a gente tem que fazer pressão durante alguns segundos para que tudo isso fique firme e não solte conforme a gente for manipulando. Fica tudo bem simétrico, bem bonitinho montado. Eu acho que fica uma graça esse tipo de mini álbum. E ele é um mini álbum bem barato de se fazer. Esse vídeo aqui é somente para estrutura. Se você estiver gostando e quiser saber como é que ele ficou, clique aqui nesse card que está aparecendo na tela, que você vai adorar. Que bonito que ficou o meu mini álbum, tô super orgulhosa dele. Começou super despretensioso, mas ele ficou bem bacana. Essa estrutura do mini álbum, como vocês viram, é uma estrutura simples, fácil, que se você não quiser usar uma embalagem como eu utilizei, é só utilizar algum outro papelão. Papel Paraná também dá super certo, acho que fica super legal. Lembra que teve as sobras de 10 centímetros mais ou menos por conta das páginas? Então, eu vou fazer 10 tags para colocar nesses bolsos. E vai ser super simples. Eu cortei 2 centímetros desses 21 que tem essa parte do papel, então ele vai ficar com 19 centímetros de altura. Ele vai sair um pouquinho do meu álbum. Depois eu vou cortar uma das partes nessa linha diagonal de 45 que eu tenho. Dessa forma, ele vai ficar com uma tag bem perfeitinha. Cortado um, eu vou fazer todos os outros com tesoura seguindo o molde desse daí. Muito fácil de fazer. Depois que essas quinas estiverem cortadas e todas as minhas abas estiverem perfeitas, eu vou pegar a crop e vou fazer um furinho. Qualquer ferramenta para fazer um furinho redondo no meio, para a gente depois passar uma fita para ficar mais fácil, vocês podem utilizar, tá? A crop é fácil porque ela consegue furar vários de uma vez só. Espero que vocês tenham gostado dessa estrutura do mini álbum. Ficou super bonito, ficou super bacana, me surpreendi com o resultado, começou super despretensioso. Comecei gravando, mais para ter o registro de como fazer, mas eu achei tão legal o resultado que eu resolvi dividir com vocês. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Qualquer coisa eu trago mais opções de mini álbum para vocês no futuro. E assim ficou o meu mini álbum. Tô mostrando um pouquinho mais lentamente para vocês. E agora no próximo vídeo vocês vão ver como ficou decorado. Vou trazer algumas ideias para vocês. Pessoal, um grande beijo, te espero no próximo vídeo e espero seus comentários. Tchau, tchau!